em boa verdade, qualquer objeto, qualquer conceito, tem uma definição muito difícil. A definição é sempre difícil, é sempre uma operação muito difícil. Só na matemática é que a gente encontra definições precisas, porque depois o resto dos conceitos, há uma definição que tem a ver com o conhecimento geral e que serve para a nossa vida cotidiana, não é? E que toda a gente mais ou menos utiliza, mas depois, se quiser aprofundar, também encontra logo muitas definições. Se for a aprofundar o que é a vida, onde é que está a definição exata do que é a vida? Está a ver? Não sei se haverá 70, mas se calhar há muitas. Percebe? Não é específico. Não é específico. E é o mesmo caso da informação. Não sei se é o mesmo caso. Caso. Analogicamente, talvez. Mas é preciso ter isso em conta. Quer dizer, não vamos diabolizar a informação por pensar, bem, em relação à informação nós não sabemos o que é, não temos uma definição, mas pelo contrário as outras ciências temos. As outras ciências, por exemplo, mesmo a definição da matemática, como ciência que estuda a relação, estuda as quantidades, mesmo aí você tem vários modos de definir a matemática. E se disser que estuda os seres matemáticos, as entidades matemáticas, ainda está a criar uma definição de matemática que não é aceita por todos os matemáticos. Ou então, se é aceito por todos, depois cada um define seres matemáticos de forma diferente. Portanto, não é verdade que haja uma diferença assim tão abissal entre a definição de informação e a definição de outros conceitos que são objeto de outras ciências. Embora possa haver, há graus, mas em geral é sempre difícil produzir uma definição exata, precisa, compreende? Só mesmo de entidades matemáticas é que tem sido possível. Sei lá, se você quiser definir o triângulo, pode o definir de uma forma absolutamente satisfatória, mas no interior da geometria euclidiana. Porque se for para fora da geometria euclidiana, já a definição tem que ser alterada. Agora, não há dúvida que no interior da geometria euclidiana, por exemplo, aí tem definições absolutamente precisas, não é? Mas, por exemplo, fora das matemáticas, isso não é bem assim. Portanto, não temos que criar aqui uma situação de pânico em relação à informação. Era aqui que eu queria dizer. Não é a única entidade, o único objeto de estudo que não tem uma definição precisa. Compreende? Sim, mas as definições que são dadas à informação, que são várias, estão ligadas a um intuito. Sim. Que é justamente essa questão. Qual o intuito de se definir, como se está definindo ao longo do tempo, que logicamente, vou pensar diacronicamente, muda, né? Os conceitos de informação, Idade Média, até o desenvolvimento da tecnologia, anos 90. Claro. Por exemplo, no caso da informação, no caso das ciências da informação, percebe-se que essa diferença seja enorme, que tenha havido transformações enormes, porque as ciências da informação, como é sabido, estão imediatamente ligadas às tecnologias da informação, da produção da informação e da transmissão da informação. E essas tecnologias têm sofrido uma evolução brutal. Portanto, nós hoje temos formas de produzir informação, de divulgar informação, que não existiam de forma alguma há 100 anos ou há 200. E, portanto, naturalmente que a questão da informação vai-se transformando absolutamente. Já, por exemplo, as questões da vida, não, as questões da vida permanecem. E mesmo assim é difícil definir, dificílimo. Mas, enfim, a vida está lá, com as suas regras, e não se transforma assim tanto, não é? Ao passo que a informação, o seu mesmo objeto tem-se transformado, não é? E sobre a realidade epistemológica do conceito de informação, ou como a ciência vê a informação. O que você acha? Qual ciência? As ciências que vêm, por exemplo, a ciência da informação. Pois. Só ela vê a informação, só ela se preocupa aí é outra questão. Aí é outra questão interessante, é que as ciências humanas distinguem-se de todas as outras ciências num ponto importante. É que elas estão clivadas por escolas diferentes no interior, escolas teóricas diferentes, não é? Quer dizer, infelizmente ou felizmente, isso já não é só típico, já não é só próprio das ciências humanas. Você tem mesmo essas clivagens hoje na física, na matemática, na biologia, etc. Já lá vai o período em que a comunidade científica, por exemplo, dos físicos, estava toda de acordo relativamente a um único paradigma. Havia um paradigma que todos aceitavam.
Hoje em dia, mesmo na física, como vocês sabem, e mesmo na matemática, há linhas diferentes, há áreas diferentes, há matemáticas diferentes e alternativas. E há modos de estar na matemática ou modos de estar na física e de fazer física que são alternativos e diferentes. E esta situação que se verifica nas ciências da natureza verifica-se num expoente muito mais elevado nas ciências humanas. Elas nasceram já com essas clivagens internas. Não é? Penso, por exemplo, no caso da psicologia. Desde o início, você tem a psicologia introspectiva, digamos, pessoalista ou personalista, tem a psicologia experimental, não é? Tem a psicologia behaviorista, tem a psicanálise, tem imediatamente, assim que a psicologia se constitui como uma disciplina importante nas ciências humanas, não é? Ela está imediatamente clivada e nunca deixou de estar. E hoje também continua a estar. E a mesma situação se verifica nas outras ciências humanas, na sociologia, você tem várias escolas. E nas ciências da informação, esse fenómeno também existe. Portanto, nas ciências da informação você tem, por um lado, uma disciplina que é constituída por um conjunto de disciplinas, móvel e que está sempre em transformação. Tem um conjunto de disciplinas que se organiza em função de um objeto que ele próprio está em transformação constante, em virtude das transformações das tecnologias de informação. E depois tem um campo de atuação, que é o das ciências humanas, digamos, em que, como todas as ciências humanas, também há clivagens de interpretação, que há clivagens teóricas dentro. Não é? Portanto, não é de espantar, a mim não me surpreende nada, que haja uma diversidade de definições possíveis de informação e que não seja possível fazer aquilo que eu acredito que as pessoas gostariam de fazer, que era, está aqui a definição definitiva, completa, que todos aceitamos de informação. Isso não é possível. Não é possível. Por exemplo, se você for para a antropologia estuda, por exemplo, os povos primitivos atuais. Mas o que é um povo primitivo? O que é um povo primitivo? Também não tem uma boa definição, compreende? Não são só vocês que estão nessa situação de carência teórica, não. Todas as ciências humanas a têm, afinal de contas, todas as ciências hoje a têm e faz parte da realidade. A verdade é que nós, quanto mais crescemos e evoluímos, em termos mesmo epistemológicos, percebemos que as coisas são muito mais complicadas do que estávamos a pensar que eram. E uma epistemologia para uma ciência humana já é muito mais complicada de se traçar. Claro. E as coisas... Pelo distanciamento da questão prática, talvez? Claro, porque as entidades que as ciências humanas estudam são, à partida, entidades complexas. Compreende? Você, em relação, por exemplo, a um ser inerte, a uma rocha, você pode encontrar... se, por exemplo, está a fazer uma experiência com um bocado de quartzo e de repente dá cabo, estraga aquele quartzo, mas pode ir buscar outro que substitui com equivalência notável o anterior amostra. As amostras são equivalentes, não é verdade? Se estiver a trabalhar com amibas, também há uma amiba que morre, você arranja outra amiba. Isso é um método, pode ser um método aplicável de quantificação. Sim, um método que no também fundo... existe nas ciências humanas também. Né? Também existe. Sim, simplesmente as ciências humanas rapidamente perceberam, e de facto é verdade, aquilo que as ciências humanas trabalham, o objeto de estudo das ciências humanas, não é? Seja ele o homem que escreve, o homem que lê, o homem que sofre, o homem que se organiza com outros homens, o homem através do tempo, o que você quiser das várias ciências humanas, essa entidade é absolutamente complexa. E você não pode substituir um por outro com facilidade. Imagine que tem um rapazinho de 8 anos e que por qualquer razão já não pode continuar a investigação sobre aquele rapazinho de 8 anos. Onde é que vai arranjar um equivalente? Também tem 8 anos no bilhete de identidade, mas tem pais diferentes, cultura diferente, língua diferente, visão de mundo diferente. Portanto, há uma profundidade no objeto das ciências humanas, há uma complexidade inerente ao objeto das ciências humanas que faz com que seja muito mais difícil do que nas outras ciências transitar, fazer comparações, fazer estudos comparativos. Mesmo assim ela faz. Mesmo assim ela faz. E mesmo assim faz e com bons resultados, por exemplo, não é? Com bons resultados, com ótimas soluções que têm vindo a ser encontradas, não é? Nós sabemos mais ou menos mas que, sei lá, por exemplo, em termos de
psicologia do desenvolvimento, conhecemos as grandes etapas do desenvolvimento psicológico. Agora, em termos gerais, mas quando depois tocamos num indivíduo particular e queremos aplicar aquela regra geral ao caso particular, normalmente essa aplicação tem que ser feita com muita perícia e com muito cuidado. Porque nem todas as crianças da mesma idade, não sei o quê, têm exatamente a mesma situação. E um psicólogo que queira olhar para um indivíduo particular vai ter que procurar que a lei geral, que o princípio geral, se adeque àquele caso particular. E não pode perder de vista essa singularidade, não é? Isso é a singularidade, a particularidade é um elemento absolutamente decisivo das ciências humanas.